Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, hoje o vídeo é um pouco diferente, tá? Ele é um pouquinho diferente, o Rogério se pronunciou, deu a entrevista coletiva. Então hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu acho que eu não... acho que eu nunca vi tanta distração numa entrevista coletiva. Acho que eu nunca vi tanta distração. E eu vou explicar tudo pra vocês aí o que aconteceu, o que acontece no São Paulo e... Bom, vamos lá. Gente, o vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, é isso mesmo, simplesmente uma casa de bookmaker fantástica para quem gosta de dar os seus palpites, né, nos principais jogos, fazer sua fezinha, faturar uma renda extra. A 1xBet tem parceria com Barcelona, com Liverpool e Chelsea, é muito legal. Fora que na 1xBet você vai no primeiro comentário fixado e você se cadastra na 1xBet e usem meu cupom TIDICO1x. O que acontece? Assim que vocês usarem o cupom TIDICO1x, vocês se cadastram no primeiro comentário fixado, clica no link, se cadastre. Cupom TIDICO1x, todo o valor, o valor que você colocar no primeiro depósito, qualquer valor, ele dobra 100%. Colocou 100, vira 200, colocou 200, vira 400 e assim sucessivamente até R$ 1.200. Um baita bônus, né? Tô esperando o quê? Vai agora no primeiro link do primeiro comentário fixado e se cadastre na 1xBet, simplesmente fantástica, para você já fazer parte, já começar a usar nos principais jogos. Vai aí que eu garanto. Valeu, 1xBet! Galera, muito preocupante a coletiva do Rogério Ceni, né? Acredito que a maioria de vocês tenha visto. Vou explicar tudo que aconteceu nessa entrevista coletiva. No meu modo de ver, muito preocupante. Pra mim, mais do mesmo do que acontece. Teve uma coisa boa nessa coletiva. Uma coisa boa que eu vou explicar pra vocês o que foi. Não sei se vocês pegaram, conseguiram pegar. O resto, muito preocupante, né? Muito preocupante pra nós que... vimos tudo que aconteceu na temporada de 2022, principalmente com o Rogério Ceni como técnico de São Paulo. Primeira coisa, está pouco claro que o Rogério ele tem que continuar no São Paulo com um cargo administrativo. Rogério Ceni ele precisa ser diretor de futebol, gerente, sei lá. Esses cargos que tem Muricy, que tinha o Lugano, ou o próprio Raí como diretor de futebol. Rogério ele precisa ser um cara desse administrativamente falando. Aparentemente, o Rogério aparentemente é muito confiável, ele é muito bom. Como técnico, infelizmente, o Rogério não serve. Eu não tô cornetando, eu não tô torcendo contra, vou torcer demais. Mas a gente sabe que, infelizmente, o Rogério tem umas convicções malucas de futebol, mas nós vamos chegar nisso. Mas o principal não é ele como técnico agora. Rogério precisa estar à frente do futebol de São Paulo na parte de gestão, administrativamente, porque é a única coisa que tem de interessante. Ele parece ser linha dura com os caras, ele parece cobrar, correto, idôneo. Pega no pé do que tem que pegar. Não admite gente fazendo corpo mole. O Rogério precisa estar em uma função estratégica no São Paulo. Ele manja disso. Ele foi falado na coletiva que aparentemente ele perguntou pro Rui Costa se poderia falar o número. Parece que o São Paulo liquidou, né? Se livrou, aliviou a folha salarial de 45 milhões de reais ano de salário. O que expõe, o que mostra a canalice que foi feita no São Paulo esses anos, né? Todos esses anos. Porque nós vimos que o elenco... Todo mundo fala, eu achava o elenco interessante, o elenco passado, e todo mundo está com a percepção, a maioria está com a percepção de que o elenco que foi montado agora, com o que pode fazer, que é o que o Casares fala, que todo mundo fala, com o que o São Paulo pode fazer, todo mundo, a maioria, está com a impressão de que o elenco é melhor. Todos nós estamos com a impressão de que nós temos um time mais competitivo hoje do que na temporada passada, se comparar a janela de transferência. Então é muito grave o que acontece no São Paulo. Então o Rogério ele precisa estar à frente. Que conversa é essa de que, né, a gente tinha Éder, tinha um monte de cara inexplicável. E agora a gente tem um elenco melhor economizando 45 milhões de reais. Estamos falando de nome. Nome. Pedrinho não tá consagrado, mas é um nome interessante. Marcos Paulo pra mim é um baita jogador. Tem o Rato que fez uma boa no Atlético Goianiense. Yegson Mendes jogou Copa. Alan Franco vem com uma moral lá em cima. Estamos falando de nome. E aí, menos 45 milhões no ano. Então está claro que o Rogério Ceni precisa ter um cargo administrativo no São Paulo. Não de técnico. Outra coisa que ficou claro, o Ceni não está à frente de todas as negociações. Ele meio que deixou isso nas entrelinhas da coletiva. Foi o que eu entendi. Ele não está 100%. Não é ele que manda em quem vem. Ele não é esse manager que falam se tratando em contratação. Ele falou que teve alguns jogadores tal que ele entende. O Rafael, goleiro, ele deixou claro. Ele gosta do Rafael. Falou que vai trabalhar o pé do Rafael, a saída de bola. Mas ele deixou claro que o Rafael não é um cara que ele pediu.
É um cara que a diretoria entendeu que queria trazer. E ele fala. Tem jogadores que a diretoria aproveitou e tá certo, aproveitar a oportunidade. E ele falou que goleiro não precisava. Ele deu a entender que goleiro não precisava. Ele queria trabalhar com o Felipe Alves e com o Jandrei. E ele falou que no meio-campo lá tá sobrando. Ele falou: tem alguns lugares está faltando. Ele falou que o Pedrinho, o David, ele falou que o Pedrinho e o Marcos Paulo não são os caras igual o David, que né, ele fala da característica tão diferenciada do David. Mas ele deixa claro pra nós de que alguns jogadores ele não pediu. Ele fala que tá faltando alguns jogadores no ataque, na lateral, mas que tá sobrando no meio-campo, de goleiro. Então é uma outra coisa, uma outra dica que ele nos dá. E o Casares já tinha falado isso numa live que a gente não gosta que o Rogério participe tanto. Teve essa conversa do manager, mas depois ele falou: a gente quer que o Rogério fique tranquilo só com o trabalho em campo. Nós queremos que o Rogério se sinta confortável. Então quem tá fazendo as contratações, continuam fazendo, é a diretoria. O Rogério, pelo que deu pra entender, não participa muito, não participa efetivamente das contratações do São Paulo. Galera, o Rogério falou que o Lucas Moura não vem, chegou aí. É esse tipo de coisa que me incomoda no Rogério, tá? Ele falou teve alguns momentos que ele chegou e as desculpas, né? Que o São Paulo se reforçou, tá interessante. Aí ele fala: ah, mas o outro se reforçou. Flamengo se reforçou. Caiu. Aí ele fala de todo mundo que teve, né? A janela pra todo mundo. Ele fala de vários jogadores que se reforçaram, de vários clubes que se reforçaram também. E aí ele fala que o Vasco virou SAF, que o Bahia tá com o Grupo City, o Grêmio contratou o Soares por 2 milhões. Dando a entender que se ele perder tem um porquê, né? Já dando aquela velha desculpa. Aquela velha desculpa de se ele perder, já sabem o porquê que é, né? Mas ele não falou do Fluminense, do Internacional, ele não falou dos clubes que ficaram à frente dele, que não é essa administração, que não tá fazendo essas coisas, que não faz algumas coisas. Então é isso que eu já bati na tecla. Você quer, para mim o São Paulo é melhor do que Fluminense, do que Internacional, do que Atlético Paranaense. É melhor que esses clubes, então o resultado não justifica. Tô falando em campo, tá? Tô falando em campo. E a gestão também desses clubes não é excelente, maravilhosa. Santos, que chegou em final de Libertadores. Santos, recentemente, mais ou menos, chegou com o Cuca, que tava em frangalhos, a diretoria. Atlético Paranaense, que pra mim falam que tá mais redondinho lá, ou a diretoria, mas o elenco pra mim não era melhor que o do São Paulo. Se pegar 1-1, desafio vocês, pode pegar aí, e foi pra final da Libertadores. Então não é bem por aí. Aí o Rogério fala do Lucas Moura. Isso pra mim de novo, volta a ser desnecessário, né? Parece que... Ô, Rogério, menos é mais, Rogério. Menos é mais. Você é o técnico do São Paulo. Você parece que ele quer ficar rebatendo furo jornalístico. Qual que é a grande importância disso pra você? Dos nomes que o São Paulo está sondando? Porque ele coloca isso como se um suposto vazamento de informação por um suposto nome fosse a coisa mais importante de tudo. Deixa eu falar. Eu trago nomes aqui no canal que o São Paulo sonda mesmo. Trouxe vários pra vocês. Agora eu tô falando, gente. Sabe, eu tenho meu canal aqui, mas eu sou São Paulino à frente de tudo. Aí eu vejo o técnico do meu time que deveria estar preocupado em entrar e massacrar os outros times. O nosso técnico parece que ele tá mais preocupado em desmentir furinho jornalístico, que tem um boom midiático tão pequeno, do que efetivamente fazer o trabalho em campo. Parece que tá mais preocupado com informaçõezinhas, com fofoquinha vazada. Isso é simplesmente inadmissível. Simplesmente inadmissível. Rogério Ceni falou do David, falou que o São Paulo não tem nenhum jogador dessas características. Falou que o Pedrinho, ele deu a entender ali que ainda não tem o cara rápido. Ele mantém o mesmo discurso da temporada passada, só o David seria. Ele nem... A gente nem entende quais são as características, né? Acho que a forma dele entender futebol e que ninguém... Ele falou, se conseguirem me trazer um jogador à altura do David, aí tudo bem, das mesmas características. Qual que é esse jogador? Porque você precisa perguntar pro Rogério. Parece que ele entende de futebol, parece que ele entende de uma forma isolada, né? Disso aí que acontece. Parece que ele vê de uma forma que só ele enxerga, né?
Então, aí ele fala que ainda não tem, que ele precisa de um cara igual o David, ele precisa muito, ele quer muito o David. E aí ele fala também uma coisa que aqui não é verdade, tá, Rogério? Se um dia você ver esse vídeo, duvido muito que você assista, mas isso aqui não é verdade, tá? Ele falou que no futebol brasileiro e tal, só para deixar claro aqui, ele falou que no futebol brasileiro e tal se você ganha, você é maravilhoso, se você mais ou menos isso, tá? Se você perde, então você não presta, você não serve. Ele falou mais ou menos nesse sentido que é o tal do imediatismo, né, e tal. Quem me assiste aqui sabe, eu não quero mais você como técnico de São Paulo, queria você no São Paulo como figura Rogério Ceni e por esse trabalho que você faz de olhar a saúde do clube, olhar não só a saúde financeira, mas no todo. Mas aqui nesse canal eu não cheguei e eu nunca critiquei meramente por resultado. Ah, perdeu é fraco, ganhou é bom. Nunca foi assim. Para mim, o trabalho não serve e eu não vejo melhora pelos depoimentos que você queria estar muito mais otimista, mas não vejo melhora no seu trabalho, não vejo mudança no seu trabalho. Pelo fato do. Ele fala que eu não falo só apenas do resultado. Eu falo em cima das suas declarações nas coletivas, eu falo em cima das suas escalações, das suas substituições, das suas convicções de futebol. Eu falo do trabalho que você faz. São Paulo tomou 9 viradas na temporada 2022. 9 viradas, São Paulo. Para mim, você mexe errado no time, não só nos intervalos. Nos intervalos foi fatídico, né? Mas não só nos intervalos, você tinha vários momentos que mexia de forma errada no time do São Paulo e eu acredito que essa opinião seja muito. É uma opinião grande nesse sentido. Elogiou o Yegson Mendes, falou que todo mundo tá elogiando o Yegson Mendes antes dele jogar no São Paulo pelo que nós vimos, o que viram dele, né? Estão elogiando o Yegson Mendes. O Rogério teve uma coisa boa que ele falou nessa coletiva, que foi quando ele perdeu quando ele perdeu os títulos, ele falou que pelo menos isso, ele falou que não foi culpa de financeiro, não foi culpa do extracampo. Aí foi culpa dele, culpa dos jogadores. Isso foi a única coisa positiva que ele falou, coisa que ele não teve cara para falar na temporada passada. Ele chegava e quando o pau tava quebrando já no pós-jogo e tal, mas aqui, aí ele jogava os problemas que são existentes, mas ele colocava problemas para fugir da culpa dele em campo. Pelo menos isso agora ele admitiu. Demorou um ano para ele admitir que o problema era dele, era dos jogadores, era do que acontecia em campo. E aí, a gente vê que ele falou do Rafael, goleiro lá, que ele já tá trabalhando o pé do goleiro, né? A saída, coisa que a gente sabe que é babaquice, isso é opinião minha, tá? Coisa que não resulta em nada, como o Léo, zagueiro construtor, que nunca resultou em nada, nunca aquele passe não foi efetivo, não resultou em nada, não mudou o ritmo de jogo, não muda o futebol, coisa nenhuma. E aí o Yegson Mendes, todo mundo elogia o Yegson Mendes de primeiro volante, o Rogério também. E agora o Rogério já quer. Eu quero tirar isso dele. O Rogério quer colocar o Yegson Mendes de segundo volante. Ele entende que o jogador pode fazer essa função também. Pra quê? Pra quê? Pra quê se você pode tentar colocar o Pablo Maia, outros, o Galopo, o Wellington Rato, que é um. Tudo bem que pode ser um meio atacante, mas pra quê? Gabriel Neves pode ser segundo volante. Pra quê ficar improvisando? Pra que mudar a característica do jogador no São Paulo? É por essas e outras que eu continuo, infelizmente, não acreditando no trabalho do Rogério. Acho que o elenco é melhor do que o da temporada passada. Para mim, da temporada passada era interessante. Esse está melhor ainda, mais barato, aparentemente. Queria muito acreditar, acho que o São Paulo teve evolução em questão de clube, em algumas coisas, justiça seja feita, isso tem que ser falado, mas infelizmente eu não acredito no trabalho do Rogério Ceni como técnico de São Paulo. Comentem o que vocês acham, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sino, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.